E hoje nosso tema é tudo sobre pré e pós-operatório do silicone, certo? É uma cirurgia que é uma das cirurgias mais feitas do mundo, no Brasil inclusive, que é a cirurgia de colocação dessa aqui, ó, que é a prótese de mama. A cirurgia da prótese de mama é uma cirurgia que tem um efeito rápido, no qual aumentamos o tamanho da mama da paciente, ela vai ficar com uma mama bonita, desenhada, e a satisfação é bem grande, porque você sai de um volume pequeno para chegar no volume grande com contorno, colo e desenho. Mas existem alguns detalhes que às vezes a gente não consegue falar para o nosso público aqui do Instagram, porque a gente tem que ser mais detalhista para poder medir, para poder dizer o tamanho de uma prótese ideal para cada paciente. A gente também tem que saber diferenciar quando utilizamos prótese e quando nós utilizamos prótese com lift mamário associado. Por quê? A prótese de mama é um dispositivo artificial feito para dar volume e forma para a mama. Ela já vem no formato, ela vem redondinha. Então, quando você coloca, a mama pega aquela forma ali, ó. A mama vai ficar com esse colo. Ok. Numa mama pequena, com a pele bem apertadinha, bem justinha, ela vai ficar ótima. Porém, se a gente pega uma mama que já está caída, ela vai continuar caída. Por quê? Porque ela tem queda e a gente colocou apenas uma prótese num saco que já estava vazio e frouxo. Então, o que aconteceria? Ela ficaria maior, porém ainda mais flácida. Então, nós temos que atuar como médicos, técnicos e examinadores dessa situação, para a gente dizer para você, paciente, que tem a dúvida, que quer saber o que vai fazer, se você é um caso de colocar a prótese ou se você é um caso de lifting. Essa é uma das maiores dúvidas que os pacientes têm. Se você, para vocês terem uma ideia, eu recebo tanta pergunta no direct, quanto custa a cirurgia da prótese? Então, a gente tem que ter muita calma, porque será se você precisa de uma prótese ou se você precisa de um lifting com prótese? E isso é a coisa mais comum. É a paciente chegar aqui achando que vai colocar prótese, ela vai colocar prótese, mas também precisa fazer o lifting. E esse lifting é aquela cirurgia que a gente faz, a retirada do excesso de pele. E aí eu vou usar aqui a boneca para a gente poder explicar o que é isso. Existe a colocação da prótese, que é uma cicatriz de 4 centímetros aqui embaixo, no qual a gente coloca a prótese, que é isso aqui, embaixo do músculo, na maioria das vezes, para dar volume. E a mama ela vai ficar, claro, mais volumosa. Ok. Quando tem sobra de pele e essa areola está aqui embaixo, eu preciso fazer ela subir para esse ponto. Consequentemente, eu teria que fazer a cicatriz ao redor da areola, vertical, ou L ou T, para fazer essa areolazinha que está aqui, chegar lá em cima e fazer o tecido subir. Eu também tenho que remover o excesso de tecido que está fazendo a sua mama ficar pesada e caída, certo? Então, a primeira pergunta que me chegou é agora, se existe o lifting sem prótese? Sim, o lifting sem prótese é uma cirurgia na qual nós usamos essa cicatriz aqui, o T, levantamos a mama e utilizamos o próprio tecido da sua mama para dar o volume. Porém, quem tem a mama muito mole ou o tecido muito gorduroso, com pouca massa, com pouca densidade, ela não fica em pé, ela não fica firme, ela não tem volume. Então eu sou obrigado a utilizar a prótese. Vamos imaginar, você vai lá fazer o seu café da manhã. Quando você vai fazer o cuscuz puro, você coloca ali na forminha, na hora que você passa a faca, ela desmancha e quebra. Por que algumas pessoas colocam a goma? Para dar a liga no cuscuz, então ele vai ficar mais durinho. É a mesma coisa aqui. No caso, às vezes a gente coloca a prótese para dar a firmeza necessária. A cirurgia evoluiu e aí a gente precisa evoluir junto com ela. Hoje se coloca muito mais as próteses embaixo do músculo para poder dar uma firmeza maior. Então a prótese está aqui embaixo do músculo. Hoje nós usamos a alça muscular, que é uma tirazinha lateral, que ajuda a não deixar a prótese ficar escorrendo para o lado quando você deita. E fazemos junto a sutura de reforço dessa dobra da mama. Olha a dobra da mama, onde é que é? Que é isso aqui, ó.
Então, esse é o tal do sutiã interno. Quando a gente associa tudo isso, a gente acaba prevenindo a queda da mama num período mais curto. Ele pode acontecer? Pode, mas a gente está fazendo táticas para prevenir. Não significa dizer que não vai acontecer, mas nós estamos atuando de formas que não atuávamos antes, gerando uma fibrose aqui, um reforço. Tem até um vídeo que eu coloquei mostrando que eu puxo um lado com o sutiã interno e o outro lado sem. Um lado vai bem mais fácil, o outro lado não vai praticamente de jeito nenhum. Por quê? Porque quando as estruturas estão fixas, a gente tem uma mobilidade menor. Então a gente tem feito isso em todas as cirurgias de prótese. Quando a gente faz o cortinho pequeno, a gente usa aquele cortinho e vai costurando por dentro. Quando a gente faz o lift isoladamente. Quando a gente faz o lift com prótese. São táticas preventivas. Já me perguntaram se, doutor, eu quero fazer só o sutiã interno. Então, assim, primeira coisa, você tem que saber o que é o sutiã interno. Porque não existe só botar o sutiã interno. Você tem que fazer alguma manobra complementar. É como se o sutiã interno ele fosse uma etapa de várias outras da cirurgia. Eu preciso fazer o sutiã interno? Preciso, para ajudar a segurar. Eu vou construir uma casa, eu vou colocar vários pilares. O sutiã interno é um pilar. Você consegue fazer uma casa só com um pilar de sustentação? Não, se você fizer a laje de cima, andar, cai tudo. Então eu tenho que ter um pilar aqui, outro pilar aqui, outro pilar aqui, o aperto, que é outro pilar, a cicatriz vertical, que é outro. Então, é uma soma de táticas e isso vamos remeter à física. Uma soma de táticas que utilizam os vetores para poder controlar. Vamos imaginar, quem estudou física vai lembrar. O vetor do dia é esse, cair, vertical para baixo. Qual que é o vetor da noite quando deita? Para cá. Então, nós estamos controlando o vetor do dia com o sutiã interno e o vetor da noite com a alça muscular. Ok? Ok. A resultante é descer para o lado. Então, por que a maioria das mamas desce para o lado? Porque ela vai perdendo a sustentação aqui e aqui com o tempo. E o meio vai ficando vazio. Mais uma vez, não estou dizendo que vai ficar assim para sempre. Porque a gente está operando pessoas. O corpo de vocês é diferente. A mama fica mais flácida, a menstruação é mais agressiva, a pele tem menos colágeno. Então, isso são táticas que ajudam a prevenir o que antes caía mais fácil. Tá certo? Então, que é importante a gente tirar essa dúvida. Lógico que nós estamos falando muito, o nosso tema é falar sobre o pré e o pós de prótese, mas eu gosto sempre de interagir com vocês, tá? Para a gente poder ter um fluxo melhor. Então não dá para fazer só o sutiã interno. É o sutiã interno com todas as coisas. Dá para fazer tudo isso e ainda colocar? Sim, ele faz parte dessas etapas, tá bom? Então, vamos lá. Qual a diferença dos cortes debaixo da axila e embaixo do seio? São táticas diferentes. Você pode sim fazer o corte na axila de 5 centímetros, 4, e você entra por baixo do músculo e deposita a prótese por um cortezinho pequeno para chegar aqui. Tática excelente. Você coloca a prótese, só fica um corte aqui. Porém, com ela, pelo menos na minha mão, eu não tenho a capacidade de, entrando pela axila, fazer esse sutiã interno. Eu não consigo. Eu não consigo liberar toda essa dobra e fazer a alça, Então, acredito que a maioria também não. Mas existem cirurgiões que conseguem fazer isso, sobretudo alguns que operam por vídeo e tudo mais. Eu, hoje, faço praticamente só de baixo. Por quê? Quando eu corto embaixo, eu já criei um espaço para fazer o sutiã interno, corte pequeno, mas dá para fazer. Eu já consigo preparar bem esse músculo que vai receber a prótese, entendeu? Isso facilita, inclusive, os momentos de fazer medições do espaço que vem, fazer as cauterizações prospectivas, que é uma das etapas da prótese de recuperação rápida, que é uma cirurgia que hoje caiu no encanto das pacientes, porque a gente consegue prevenir o sangramento, prevenir várias coisas que fazem o paciente ficar mais tempo em repouso, tá? Então, quanto tempo a prótese pode ficar? A prótese é um ente externo de material de silicone, gel de silicone, ou seja, ele não é vivo. Então, se você, vamos fazer a brincadeira que eu faço sempre aqui, um pneu que você deixa no terreno baldio da sua casa, você pode até colocar fogo nele, mas ele até para pegar fogo demora para queimar, porque eles não são biodegradáveis e não degradam num tempo rápido. Então, a prótese ela tende a viver muito mais que a gente. O que acontece é que nosso corpo, no processo de entendimento que existe com prótese, ele forma uma cápsula.
Aquela cápsula pode ser fininha, inerte, ou pode ser uma cápsula agressiva, e dessa forma, essa cápsula agressiva, ela pode querer rejeitar a prótese. Isso tem uma estatística, ela acontece geralmente 1%, 3% dos casos, ao longo de um tempo muito longo. Então, quando isso acontece, chegou o momento de trocar a prótese, mas ele não é exato, então tem um tempo que eu te digo. Antigamente se falava em 10 anos, e é importante que você entenda que 10 anos é uma média. Você pega uma pessoa que tirou com 20, uma que tirou no ano seguinte, 2 pessoas deu média 10, então vai dizer 10 anos. Hoje as próteses estão mais modernas, então elas dão um pouco menos de problema com relação à ruptura, ao bleeding. O que era o bleeding? O silicone ele não era em gel, ele era meio líquido. E aí ele ficava vazando através da prótese, microscopicamente. E que daí induzia uma reação maior, tá certo? Então vamos lá. Dá para colocar a gordura do abdômen nos seios, deixando bem definido? Não. É uma cirurgia que a gente usa complementar. Por exemplo, você tem uma simetria na sua mama muito pequena, ok, usamos para complementar. Você vai fazer a cirurgia de prótese ou lifting de mamas e está faltando um pouquinho mais aqui no meio que a prótese não consegue chegar porque sua anatomia pode ter um músculo mais afastado. Aí eu uso um enxerto para complementar. Em pequenas quantidades ele pega bem. Não dá para dizer que ele não pega, não tem como dizer isso, porque existem estudos que mostram isso. Tem estudos em centros muito, digamos, clássicos, que são os estudos feitos por um estudioso de Miami, que é o Roger Curry, com vários trabalhos publicados, que ele mostra. Ele fala que primeiro você tem que fazer uma pré-expansão da mama, com aquele vácuo que as mulheres usam muito no bumbum, pump, e você vai fazendo isso várias vezes, e quando faz isso você preparou o leito vascular receptor, aí depois você injeta a gordura e faz o aumento da mama sem prótese. Mas nunca terá o colo e a rigidez de uma prótese, tá bom? Não fica bem definido. Você quer trocar a prótese para saber se a cicatriz é a mesma? A questão é examinar, medir a posição atual da areola, medir a flacidez da pele, e aí a gente vai ver se precisa fazer o lift. Se for fazer o lift é um T ou um L, então já não é mais a mesma cicatriz. Agora, se você quer só trocar a prótese, não tem flacidez de pele, você troca só a prótese, então a cicatriz é a mesma, tá? Corte na axila demora mais para sarar? Depende. Eu já tive alguns problemas com corte na axila, mais por questão de assadura, umidade. A gente recomenda ficar com o braço ligeiramente aberto, arejando, usando rifocina e diminuir os problemas. Mas hoje, como eu estou falando, eu quase não faço mais essa técnica. De vez em quando aparece o paciente fazendo. Quando casa aquele caso perfeito mesmo, que não tem dobra, não tem suco, a mama reta, fica legal, dá tudo certinho. Mas a gente tem que saber muito escolher. Por isso que assim, quando o paciente manda mensagem, doutor, quanto é que é a minha cirurgia? Gente, simplesmente tem que ser examinada. Porque tem tanto detalhe, tanta nuance em cada caso, que a gente escolhe um tratamento. Dentro do tratamento escolhido, eu tinha um leque de opções. Eu só consigo saber esse leque de opções se eu examinar, se eu medir. Como é que eu meço uma mama? Se eu pegar aqui, esse medidor que a gente chama de paquímetro mamário, a gente vai medir a base da mama, que é o quê? É o espaço que cabe a prótese. Olha só que interessante. Se eu coloco uma prótese muito grande, ela vai sobrar no meio, ou seja, vai juntar demais, que é um problema, e vai sobrar para o lado, e vai engordar a paciente, que é péssimo, certo? Então, eu tenho que escolher na medida do tórax, e cada pessoa tem um tórax com tamanho individual seu. Depois eu pego essa medida e subtraio do quanto ela tem de tecido, ou seja, isso é para quebrar aquele mito de que sua prótese é igual à prótese da sua amiga. Por quê? Uma pessoa que tem um espaço subtraído do que tem, sempre tende a dar diferente. Vamos imaginar, sua amiga botou 280 e ficou muito grande. Por quê? Provavelmente ela já tinha um tecido volumoso. Então você fez uma soma de 280 mais um certo volume e aí você chegou no tamanho, tá? Então, por isso que você tem que vir para me medir. O simulador, o Crisales é ótimo, fantástico. A gente consegue sim entender muita coisa, mostrar para o paciente como é que fica, mas a gente fica amarrado na última fase, que é medir para ter certeza. Dá para medir antes da cirurgia, dá para medir durante para ter mais certeza, porque tudo se resume à matemática. Quando eu vou colocar a prótese, a maioria das vezes é redonda, ela é um círculo. E o círculo tem o quê, turma? Aula de matemática aqui, desenho, tudo. Raios e diâmetros. Eu escolho a prótese pelo raio e o diâmetro dela. Como a prótese ela é redonda, por baixo ela tem o quê?
um raio e um diâmetro. E esse raio e diâmetro é o encaixe perfeito dela no seu tórax. Não é no dela, não é no da outra, não é no meu, não é da sua amiga, não, é no seu. Que é a subtração entre o diâmetro menos o que você já tem para a gente chegar no tamanho ideal. Então, feito isso, eu escolho através de tabelas, que todo médico tem acesso às tabelas com os volumes das próteses aqui, ó. Então, eu cruzo aqui na tabela do canto o diâmetro, certo? Com a base, projeção, e eu acho os possíveis volumes. E aí eu pego esse possível volume, jogo na tabela, jogo no teste do simulador e vejo as opções, certo? O que é alto, super alto, moderado ou baixo? O que é alto no caso da prótese? É o quanto ela vai para frente. Então esqueçam a história de ser alta e dar mais colo. Não tem nada a ver. Lógico que isso é muito intuitivo. Alto para mim é que é mais alto, para você também, mas na prótese é o contrário. É o que vai mais para frente. Aqui é uma prótese super alta. Vou colocar aqui na mão. Aqui é uma prótese moderada. Nota que uma é mais pontuda do que a outra, só que ela vai ficar em você assim de frente, certo? Então, quando eu coloco uma prótese alta, moderada, super alta, elas terão um diâmetro e isso é que me deixa escolher. Para que inventaram a super alta? Para permitir que pessoas com o tórax estreito tivessem possibilidade de ter mais volume para frente. Olha que diferença é. Nada de para cima, é para frente. Então, confie no seu cirurgião que vai escolher, que vai medir o tamanho da prótese, porque ele está habilitado para fazer as medidas. E ele sabe o que está escolhendo. Quando a gente coloca a prótese super alta, é porque eu quero ganhar um pouquinho de volume para frente. Eu uso sempre esse exemplo. Eu comprei um terreno. O meu terreno ele é um tamanho fixo. Eu vou construir uma casa nesse terreno. Ok, mas o meu terreno ele não pode aumentar. Eu não vou invadir o terreno do vizinho, nem vou fazer para a calçada. Agora eu quero uma casa com 100 metros quadrados, com 200 metros quadrados ou com 300. Como é que eu vou me virar num terreno de 200? Então, o que eu faço? Eu vou construindo andares. Então, a casa vai ficando mais elevada. É o que se faz com a prótese, só que ela é para frente. Então, super alta, alta e moderada, deixa o médico escolher para que ele coloque a prótese mais proporcional possível para o seu tórax. A prótese que não vai gerar o maior peso, que vai diminuir o risco de queda. A questão do volume, e aí vocês vão acertar juntos, olhando no simulador, fazendo os testes, tá bom? Então vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui, eu acho que eu preciso responder. Deixa eu agradecer por quem está também parabenizando, muito obrigado. Acho que é um prazer, tá? Sempre estar explicando, tentando trazer numa linguagem mais simples aquilo que a gente às vezes escuta muito truncado. É colocar prótese, é isso, aquilo. Não, às vezes a gente tem que simplificar, trazer exemplo do dia a dia. Porque vocês precisam entender antes de chegar na gente, médico. Porque se vocês vierem com preconceito, um tamanho formado, não vai ter uma conexão muito boa. O que eu digo sempre, você tem que colocar para ficar feliz. Então, vai ficar de que tamanho? Vamos testar para a gente poder ver, vamos colocar aqui no simulador. A prótese feliz é aquela que te deixa satisfeita com o teu corpo. Quer um colo desenhado? Algumas querem, por incrível que pareça, gente que não quer. Quer uma mama volumosa na roupa? Então isso a gente tem que entender, a gente tem que saber ler essas coisas para o paciente e também trazer para ele. Não adianta eu fazer a cirurgia para mim, eu tenho que fazer a cirurgia para você, mas eu sou o seu protetor de fazer besteira. Que é o quê? Colocar uma prótese grande, pesada demais, que depois a gente vai ter que tirar. Aí eu já tive que tirar a prótese porque ficou grande, o paciente desistiu, não gostou. Já tive que botar porque ficou pequena? Acredito que poucas vezes. Mas a gente tem que chegar num consenso antes de fazer, e esse consenso é interpretando o perfil psicológico e o tamanho do tórax de cada paciente, tá? Você tem prótese, só que depois da gravidez ela cedeu. Dá para suspender usando a mesma prótese? Depende de quanto tempo você tem essa prótese. Por que sua mama cedeu? O que a gente tem? A prótese, na frente dela vai estar a glândula, que está crescendo, e a glândula cresce, e cai. O que acontece quando passa a gestação? A glândula está solta e às vezes caída. Então a gente tem que subir e botar ela no lugar. Quem faz isso? O lift. Agora, se sua prótese é jovem, está intacta, vamos ver se ela está bem, aí você pode usar a sua prótese. Caso você
tenha uma glândula que esteja ruim, eu vou ter que diminuir a glândula, entende? Então, nessa diminuição, você vai ter um prejuízo nessa conta no final. E aí pode ser que você precise de uma próxima um pouco maior. Talvez sim, talvez não. Então, é caso a caso, tá bom? Deixa eu subir aqui. Tem risco de rejeição no pós-operatório? Sim, tem esse risco em qualquer momento, tá? Ele é maior à medida que o tempo vai passando. Existem rejeições agudas e rejeições crônicas. As agudas é o quê? Deu infecção, a mama começou a ficar vermelha, começou a prótese a aparecer um pouquinho fora, aí tem que tirar. A gente até tenta, segura o quê? Uns dias, usa antibiótico, faz lavagem, e aí se não der, tira. Essa rejeição aguda é muito rara, ainda bem, porque realmente é muito desgastante para todo mundo, paciente, médico. É muito triste, porque você teve a sensação de ter algo e ter que tirar, é péssimo. Acho que uma das piores experiências da vida da gente como cirurgião é tirar a prótese do paciente e dar essa notícia para ele, é um arraso para todo mundo, mas infelizmente faz parte da nossa missão, que não é só cuidar das coisas boas, é cuidar das coisas ruins e aguentar elas, tá certo? E cuidar delas. E aí o paciente que se compromete com essa jornada e tá sabendo que isso pode acontecer, é o melhor paciente do mundo, porque o elo de confiança foi criado. E se o médico disser que é para tirar, confie, porque ele tem o motivo dele de tirar. Existe todo um protocolo para isso. E depois você vai botar de novo, você bota 6 meses depois, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, e aí você coloca a prótese num ambiente mais calmo no tecido. Agora, a rejeição tardia é quando, depois de anos e anos, começa a ficar dura a prótese, a doer, aí a gente pega o exame e a gente vê, não, tem uma cápsula muito grossa, vamos trocar. Aí nesse momento da troca, você pode ficar sem a prótese, a gente faz a cirurgia famosa do explante, que faz uma montagem nessa mama, e a gente faz um Tzinho, monta, aproveita o tecido que tem, lógico que ela não vai ficar com aquele colo, mas tem gente que já opta por isso porque não quer mais ter prótese. Ou coloca uma nova prótese fazendo o que for necessário, ou ter ou só um corte, tá bom? Então existe aguda e tardia. Quer limpar as costas e os braços. Vamos marcar a consulta que a gente vê se realmente é uma cirurgia de lipo, é lipo removal, ou é uma cirurgia que precisa fazer algo mais, porque às vezes a gente tem que mostrar para o paciente ele no espelho e mostrar como que é um corpo 360 graus. Porque às vezes você limpa as costas, a barriga não foi limpada e parece que a barriga aumentou. As costas incluem o dorso, que é essa parte mais alta aqui, e o flanco, que é essa mais baixa, só que elas estão conectadas. Se eu limpar só o dorso da paciente, ela vai ficar o quê? Com isso fino e isso largo. Então ela vai ficar parecendo um retângulo. Então a gente tem que trabalhar as coisas de maneira harmônica para a gente dar um resultado proporcional, tá certo? Então, para a gente não fugir ao tema, pré-operatório de prótese. Vocês entenderam que eu tenho que fazer essas medidas aqui, para poder colocar a prótese no tamanho certo, proporcional, e que vai diminuir a chance dela cair precocemente por excesso de força, estiramento e peso. Pré-operatório, fazer a consulta, medir, fazer todos os exames, fazer toda a programação com o médico, entender o tipo de cirurgia que você precisa fazer. Hoje se fala muito da prótese de recuperação rápida, que é uma cirurgia na qual você coloca a prótese embaixo do músculo, você usa passos a passos já bastante conhecidos e estudados desde o ano 2000, então eles são bem validados, científicos inclusive, e aí a gente faz a cirurgia liberando você no mesmo dia e te permitindo fazer alguns movimentos, dentre eles o exercício para o braço. Todo mundo vê o exercício para o braço no Instagram, mas às vezes não sabe para que é. Para que é aquele exercício? Como a próstata fica embaixo do músculo, o músculo ele contrai. É como se você tivesse feito uma musculação bem forte, ele dá uma cãibra lá, igual você tem na perna quando está correndo, e a gente tem que desfazer essa cãibra. O que todo mundo faz? Alonga. Como é que eu alongo o músculo? Levantando o braço. Fazendo esse exercício de maneira repetitiva, eu consigo desfazer a cãibra que existe na porção do músculo peitoral que está lá doendo. Então, é por isso que se faz aquele exercício, por isso que começa logo, por isso que tem que ficar fazendo. Mas, ele só dá certo se você tiver apenas a prótese, que é um corte pequenininho, porque senão se você tiver um T, vai forçar e vai abrir. E o sutiã interno ajuda, inclusive, a segurar isso. Então, naquele vídeo que eu fiz, teve até uma pessoa que falou, não, você não está botando força. Fosse igual, é porque não vai, entendeu? Porque ele ajuda a segurar, entendeu? Então, no pós-operatório, ele vai começar ainda na sala de recuperação. O paciente começa a mexer, tem equipe, tem enfermeira, tem
a nossa fisioterapeuta, tem a enfermeira que fica com você até a hora de você ir embora também, te ajudando nesse momento, que é fazer o exercício e ter coragem para fazer do jeito certo. A gente tem toda uma etapa, um protocolo, no qual ele vai te encorajar a fazer o movimento correto, não o movimento destrutivo, e te estimular a tomar as medicações, que são analgésicos, antibióticos preventivos, anti-inflamatórios que vão controlar a dor que você pode vir a sentir e que não pode atrapalhar o teu pós-operatório. As complicações que podem acontecer são sangramentos, então o exercício físico ele deve ser evitado no começo. Apesar de você falar, não, pode fazer tudo, calma, não é tudo. Se você fizer força, a pressão arterial sobe. Quando você está com dor de cabeça, você já experimentou fazer exercício? Vai doer mais. Então, se você está operado, se você fizer um exercício, a sua pressão vai subir e o vaso que tinha sido coagulado por mim lá na cirurgia vai abrir e vai sangrar e vai juntar sangue nesse espacinho pequenininho e ele vai ficar junto da prótese. Parte ruim é que eu vou ter que operar você de novo para tirar esse sangue, lavar, para não dar rejeição da prótese no futuro. Tá certo? Então, com quanto tempo geralmente volta a trabalhar? Depende do seu trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha no computador, de casa, ou faz atividades mais leves, bancos, essas coisas, consegue voltar no outro dia? Provavelmente sim. Mas tem que ter muito cuidado com alguns tipos de atividades. Personal trainer, pessoas que trabalham colocando força na escola, com crianças pequenas. Não, porque senão você vai forçar outros grupamentos musculares e outros vetores. Além do risco de tomar um chute, tomar uma pancada, uma porta que vai abrir em cima de você. Então tem que ter cuidado. A prótese, ela não vai te deixar dormir de lado e nem de bruços por um período. Imagina você, eu fiz todo o trabalho de explicar o que é os vetores. São os vetores de lateral e inferior de sustentação. Aí você vai dormir para o lado, ou vai dormir de bruços. Então você acaba desfazendo o vetor que nem consolidou ainda, e aí acaba propiciando uma queda precoce. Entendeu? Então assim, nós, cirurgiões plásticos, cuidamos caso a caso. Não existe uma cartilha que todo mundo vai fazer o mesmo tratamento e o mesmo pós. Nós temos que manter contato com os pacientes para que a gente possa ouvir as suas queixas e direcionar o tratamento baseado em cada caso. Tem paciente que sente mais dor, paciente menos dor. O sutiã interno é algo interessante porque ele agregou à nossa prática um pouquinho mais de sensibilidade, porque os nervos eles vêm aqui pela superfície e às vezes o ponto do sutiã interno dá uma abocanhada num nervinho sensitivo, vai dar uma sensibilidade, um choquinho. Então, não adianta mentir e dizer que não dá. Então, tem medicamento para isso, específico, que a gente passa quando precisa, certo? Então, esse é o pós-operatório para a prótese mamária 24 horas, que se chama hoje em dia, que é a prótese mamária pura, tá certo? Dormir de bruços, 45 dias. Dormir de lado, 15 a 21, a gente vai liberando aos poucos. Existe o lift mamário com prótese, que é o que a gente faz ou T ou L. Notou que tem um corte ao redor da areola, vertical e horizontal? Então, imagina você levantar o braço, vai forçar o de baixo e o ao redor da areola. Imagina você abrir muito o braço, também. Então, esse cuidado é para a melhor cicatrização possível. E existe uma área que é muito cruel na cicatrização, que é a areola. Por quê? Porque ela está junto de um tecido que tem muito estímulo hormonal. E quem é que faz mama? A mulher. Mulher está passando por fases hormonais variáveis todos os meses, que podemos chamar de período pré-menstrual, que é quando o hormônio sobe, 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 depois ele cai de uma vez. O que os pacientes relatam? Vermelhidão na cicatriz, aumento do volume, dor. Por quê? Porque é um ciclo, e você vai ter esse ciclo até você entrar no seu período do climatério, da menopausa. Nós não vamos impedir que ele aconteça, mas nós vamos tentar preparar você para ele. Então, no começo, usar as pomadinhas de silicone, usar fita de silicone, para que a gente possa manter uma pressão nessa ferida, cicatriz no caso já, para que ela se mantenha no lugar. Riscos. Todo mundo tem medo de ouvir falar em cirurgia porque tem medo. De que você tem medo? Então a gente tem que saber, a gente poder explicar. Os riscos estão relacionados à cicatriz, ou seja, se a cicatriz abrir, dela machucar, dela ficar grossa, então tem que cuidar disso. Como prevenção com pomadas, prevenção com cola, prevenção com antibiótico. E nós não podemos excluir o fator clima, temperatura, umidade, abafamento, que a gente mora num lugar muito quente. Então, às vezes, o próprio abafamento do sutiã, do calor, pode gerar um processo que acaba fermentando o fio mesmo. Então, às vezes, pode sair um pontinho ou outro, não tem problema. Entre em contato com a equipe, a gente vai te orientando para saber o que usar de melhor. Abriu, aconteceu alguma coisa? Fala com a gente que a gente vai te orientar
para poder fazer a melhor terapia possível individualizada, tá bom? É como se eu estivesse dirigindo o carro na estrada e caísse num buraco. Eu tenho que botar o carro na estrada de novo. Furou o pneu, troca o pneu. E por aí vai. Mas tem que ter um motorista que está preparado, que esteja acostumado a dirigir naquela estrada e que esteja do seu lado para te ajudar na, como diz o casamento, né? Na saúde e na doença, tá bom? Então, o que mais aqui que me perguntaram que eu achei interessante? Pode tomar calmante pós-operatório? Pode, mas vai com parcimônia, porque se toma calmante, o que acontece? Você vai dormir demais, tá? Vai dormir muito, ok. O intestino vai parar, não vai no banheiro, não vai evacuar, vai ficar cheio de gases. Ponto negativo. Segundo, vai caminhar menos, e aí você está aumentando o risco da trombose, certo? Então, quando toma calmante demais, há uma tendência de você perder a consciência, às vezes, na hora da dormida, e acaba virar sem perceber. Aí vira, machuca a mama, então vai com calma no calmante, deixa só para a gente liberar. Existem medicamentos que ajudam a dormir, como os indutores de sono, que eles não sedam muito, então o paciente ele fica bem melhor nesse pós-operatório. A gente tem gostado de passar mais caso a caso, tá bom? Perguntou aqui... Qual o percentual da perda da sensibilidade? Uma vez eu coloquei que o percentual varia entre 2% e 5%, e aí me questionaram no Instagram. Realmente é algo que a literatura diz isso. A paciente falou, não, na prática é diferente. Realmente pode ser diferente. Existem tipos de perda. Existe a perda definitiva, a transitória. Essa região tem muito nervo que vem rente à pele, nervo que vem por baixo do músculo. Então, é muito difícil você perder a sensibilidade total da areola. Isso você pode contar com a quantidade grande de nervos chegando lá. Agora, existem algumas cirurgias que você vai ter a perda com quase toda certeza, que são as que tiram a areola fora e botam de volta. São cirurgias que são chamadas cirurgias de redução de grandes mamas ou mamas gigantes com enxerto da areola. Se eu tirei a areola fora, eu desconectei dos nervos, eu não vou conectar de novo, porque eu não consigo, não tem como conectar. Então já vai ficar insensível e o paciente já vai ficar sabendo disso na hora. Os outros casos que perdem a sensibilidade são por desconexão, inflamação do nervo, que estão alheios à nossa vontade, técnica e capacidade. Eles vão entrar na conta da estatística. O que a gente puder fazer para evitar, a gente vai sempre fazer, que é trato suave dos tecidos, mas como que eu vou conseguir ter um trato suave de um tecido que foi embora, que não está mais lá? Entendeu? Vou ter que ter cuidado com o que ficou. Então essa é um pouco da lógica da sensibilidade da mama, tá bom? O pós-operatório da redução da mama é muito dolorido? Então vamos lá. Depende. O que é dolorido? Dolorido é quando você vai lá, aperta e dói. Ficar doendo, latejando, não é comum. Geralmente fica doendo o local do músculo que está em cãibra. O que a gente tem que fazer? Tirar da cãibra. Movimento do braço controlado. Então, toda e qualquer cirurgia da mama, eu já deixo levantar o braço até 90 graus. Como fosse assim. Para tentar melhorar essa cãibra, até nos T's e nos L's. O que mais? Medicamento adequado para cada paciente. O pós-operatório tem que ser confortável. Não pode ser um sofrimento, não pode ser um suplício, porque senão o paciente não levanta, não anda. E aí aumenta o risco de trombose e atrapalha tudo. O que a gente tem que usar? Medicamento serve para cada tipo de paciente. Paciente mais sensível, remédio mais forte, paciente que não sente tanta dor, o analgésico normal. Mas em si não é muito dolorido. Claro, se você for comparar entre níveis de cirurgia, a lipo ela dói um pouco mais, porque você deita em cima da lipo. Na mão você não deita em cima da mão, você fica com a mão protegidinha, tá? Então como é que você vai dormir no pós-operatório? De barriguinha para cima. É instintivo não virar. Então você só vai virar se você tomar muito calmante, dormir, tirar o instinto de proteção, aí você vira. Tá bom? Então por isso que eu não passo tanto calmante, tá? Então, vamos lá. Aqui no Maranhão também tem piauiense de Campo Maior. Pois é, sou de Campo Maior também, minha família, tá? Então assim, importante frisarmos sobre mama. Prótese de mama é diferente de plástica de mama, que é diferente de redução de mama, que é diferente de lift com prótese, que é diferente de lift sem prótese. Então, é por isso que as consultas são fundamentais. É por isso que ouvir o seu médico, acompanhar todo dia, ficar sempre vendo
Ah, mas ele fala muito disso, daquilo. Mas manda uma pergunta, às vezes, elucida, acompanha os canais. Por exemplo, hoje em dia, uma coisa que eu fazia era canal no YouTube. O YouTube é ótimo, a gente consegue fazer um vídeo maior, bota ali 6 minutos, 8 minutos, 4, explica com mais tempo, a gente discorre bem a respeito dessa cirurgia e você consegue ver. Mas eu tenho deixado muito material salvo também no Instagram, porque lá eu consigo mostrar vídeo, eu consigo mostrar a boneca, eu consigo mostrar um pouquinho de uma animação para você entender. E lá no nosso site, que tem o www.alexandreandrade.com.br, está lá no link da bio, você consegue ver também de maneira escrita, com mais detalhes. Por quê? Quanto mais informações vocês tiverem sobre qualquer coisa, cirurgia que vocês forem fazer, melhor vai ser o pós-operatório de vocês. Por quê? Às vezes, você colhendo a informação, você chega aqui na hora da consulta, você me questiona e a gente explica até com um passo a mais. E isso é o futuro. A informação ela é clara, ela é aberta, ela é livre, mas a definição técnica ela acaba sendo nossa porque nós estamos acostumados a fazer isso. Mas tem que ser adaptado ao seu caso específico. Então, essas decisões do que fazermos, a gente só consegue com o exame e com a ajuda do simulador. Tá certo? Para quem tem cicatriz hipertrófica, qual a indicação? Primeiro, passos do tratamento da cicatriz hipertrófica. Prevenção. Então, durante a cirurgia, pós-operatório, usar fita de silicone ou gel de silicone. Ah, mas não está funcionando. Vamos para pomada de corticoide, que a gente vai subindo uma escada de tratamento, para você entender. Não deu certo, aí nós vamos para infiltração de corticoide. Não deu certo, aí nós vamos para retirada com beta-terapia. Então, a gente tem que ir passo a passo para a gente não descarregar todas as forças com o tratamento mais drástico no primeiro momento, para que a gente tenha reserva. Agora, cicatriz hipertrófica, queloide tem um componente genético e do local muito grande. Por exemplo, você tem na sua mama, por exemplo, há uma chance de você ter de novo? Sim, existe essa chance. Já tem que ir todo atento, inclusive fazer os tratamentos preventivos já de cara. Mas não teve no abdômen, então a gente tem que ver, não teve na cesárea, então a gente tem que olhar. Queloide é uma coisa, queloide é um tumor que cresce para fora da ferida. Por exemplo, você faz o furo do brinco. O furo do brinco ele é uma coisa miudinha. Só que ele começa a crescer uma bola. Então ele cresceu para além do tamanho do furo. Esse é o queloide. Ok. O que é a cicatriz hipertrófica? É uma cicatriz linear ou de forma mais fica grossa. Tá? Então é diferente. Tá? Quando a prótese vira, porque não capsulou, tem que refazer? Tem que virar a prótese de volta. Tem cápsulas que ficam muito finas e lisas e muito largas. Aí a prótese vira. Então, se ela virar, o ideal é desvirar, porque esteticamente ela é desvirada, ela tem um aspecto diferente do lado do outro. Então, dá para virar? Dá. Até fazendo manobra em clínica, dá para virar. Até o próprio paciente vai aprendendo a virar. O ideal é que se reopere para poder deixar a loja mais justa, para que ela faça o movimento mínimo possível. Ela pode virar assim, então é normal, ela vira todo dia assim. Quanto mais lisa a prótese, mais ela vira. Ela não pode ficar virando assim, porque esteticamente não fica legal. É comum na nossa prática? Não é comum, mas acontece, tá? Então, o teu silicone rompeu. Quais as causas específicas disso? Para o silicone romper, você tem que ter uma confluência de fatores. Você pode ter uma pancada muito grande, você pode ter um ferimento cortante, que é uma faca que entra e cortou a prótese e fez a ruptura tanto da capa como do conteúdo. Ou você pode ter um processo de digestão do conteúdo interno, que é o gel, e ruptura do tecido. Aí são as famosas falhas da produção, ou falha do controle do material, e eu já tive um caso desse, já troquei, mas entender que é uma falha que tem que ser trocada logo, porque quando você tem uma prótese que rompeu e rasgou com a manutenção do gel, ok, tranquilo, aquilo ali não vai dar nenhum problema por enquanto. Agora, ela vai modificar a forma da mama. Ela modifica a forma da mama, o paciente não vai ficar satisfeito, porque ele começa a ficar menor do que o outro lado e ele pede para trocar, a gente tem que trocar. Quando há um vazamento e o processo de liquefação do conteúdo, aí já é algo que precisa de uma troca mais precoce. Por quê? Porque aquilo vai causar uma reação no corpo e aquela reação vai começar a formar líquido, que são os seromas. Então a gente já tem que trocar
logo, tá? Então aconteceu isso, primeira coisa, fazer exame, a consulta, a gente vai fazer todas as avaliações com auxílio dos colegas radiologistas que vão laudar, vão olhar, nós vamos trabalhar para fazer um planejamento da retirada dessa prótese. Agora, entender que uma cirurgia dessa ela é muito mais complexa do que só trocar uma prótese que está normal por uma outra. Por quê? Porque quando essa prótese está assim, ela sai tirando tecido. E aí, esse tecido ele precisa ser trabalhado, montado, apertado, levantado. Então, é uma cirurgia mais complexa, que são as mastopexias secundárias. Então, assim, lógico, nós cirurgiões plásticos temos que estar preparados para tudo, mas o planejamento ele é como se fôssemos fazer uma viagem e colocássemos o combustível na quantidade certa, levássemos os materiais de reserva para caso aconteça a necessidade de complementação. Então, o planejamento só é feito quando a gente consegue fazer uma consulta bem feita, com exame, com avaliação. A telemedicina ela é um aliado enorme, que nos ajuda a abrir o canal com vocês, a ver as imagens, simular as imagens, mas ela precisa de uma etapazinha final, que é a presença, o toque, o aperto, o puxar, o calcular, que pode ser feito mais próximo da cirurgia, mas depois de ter sido compreendido o plano terapêutico inicial, tá certo? Então, assim, eu acho que eu vou encerrar por hoje e vou receber de vocês as perguntas nos directs e também lá na própria área de comentários da live, e aí eu vou respondendo vocês aos poucos, tá bom? Então, se você sente pontada de vez em quando, talvez não seja porque ela virou. A pontada, ela pode ter várias causas. O processo de menstruação, ele faz a glândula crescer. Se a sua próstata está lá e ela tinha uma glândula que tinha só ela e agora tem ela e a prótese, ela pode estar mais apertada, então ela está crescendo. Quando você engorda e sua roupa está apertada, o botão não estoura. Então é mais ou menos por aí. Então, o que a gente tem que entender é que pode também ter virado, pode também ter um líquido dentro. Então, como a gente não pode esquecer que isso também é um fator, exame. Começa com ultrassom, o ultrassom consegue ver se tem líquido dentro. Se tiver, aí nós planejamos alguma abordagem baseada no que se encontra, tá certo? Mas de cara, é ir com calma, não ir tirando de uma vez sem saber como é que tá. Para curiosidade de quem não tem prótese, ou nunca passou em consulta, a parte de baixo da prótese, ela tem esse discozinho redondo, que é para a gente saber o local central da mama, quando a gente vai colocar, mas ela também serve para saber se ela está de barriga para cima ou de barriga para baixo, para saber se ela virou. Então, na hora que o ultrassonografista ele faz o exame, ou na hora que faz o exame, ele sabe se a próstata está de barriga para cima ou se ela virou. Aí ele vê esse discozinho aqui embaixo, ó, que é o selo da prótese, tá certo? Então, ele tem uma visão diferente aos exames de imagem. Então, o próprio médico que faz o exame, ele já sabe, ó, tá de cabeça para baixo, tá de cabeça para cima, tá bom? Então, quando fizer, você já vai saber se ela tá virada ou não, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela participação massiva aí, perguntas, interação, e o conteúdo vai ficar salvo. Acompanhem, sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso canal no YouTube. Tudo que é possível eu falar para vocês, eu vou falar. Só não posso falar preço, só não posso mostrar resultado de antes e depois, porque a gente tem que seguir regras, e regras são as coisas que movem a vida da gente como médico, como cirurgião, é seguir regras, protocolos, inventar um pouquinho nunca é demais, mas a gente é, todo regradinho, tá bom? Boa noite, pessoal, obrigado aí pelos elogios, comentários, vamos para cima. O objetivo de fazer cirurgias plásticas é melhorar a autoestima de vocês, mas nunca tirem da cabeça autoestima com responsabilidade, com sensatez. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.